Nós agradecemos ao nosso Deus a oportunidade que nos concede estarmos na casa do Senhor na manhã desse dia para compartilharmos da sua palavra. Nós vamos utilizar o texto que foi proposto na lição, mas antes vamos fazer uma introdução voltando ao início dessa família, né, que gerou Jacó e Esaú. E comentarmos ao final sobre esse título, né, em função de sua conduta, que foi dado a Esaú, o profano. E por que iremos fazer isso? Porque o irmão pediu para que falássemos alguma coisa sobre família e nós pretendemos dar esse enfoque. E também por hoje comemorarmos, né, o Dia das Mães, e desde já parabenizamos as mães que estão aqui, as que estão em casa nos ouvindo, e esperamos que, dentro da permissão do Senhor, a sua palavra possa atingir o objetivo desejado. Sabemos que nós temos essa promessa na palavra do Senhor, que ela não volta vazia, né, em que pese muitos aqui já estarem com suas famílias formadas, né, constituídas, mas outros não. Então, o Senhor tem realmente algo para nos oferecer nesta manhã. E na medida em que nós estávamos estudando sobre o assunto, nós fomos percebendo que a cada dia, né, as promessas do Senhor são vivas para cada um de nós, para as nossas famílias, e nós não podemos abrir mão dessas promessas, né? Muito bem. Quando nós pensamos em Deus e fazemos uma ligação com os sentimentos de Deus, nós pensamos imediatamente no amor, porque Deus é amor, está escrito na sua palavra. Quando nós expressamos, e desde criancinha na escola dominical, em mãe, nós somos ensinados a entender que mãe é fruto do amor de Deus para as nossas vidas, porque tem o poder de gerar, tem o poder de orientar, de cuidar. E em face disso nós vamos introduzir a primeira lição com o seguinte título: A força do amor como um sinal de concretização da vontade de Deus. A força do amor como um sinal da concretização da vontade de Deus. E nós vamos pensar nisso a partir do casamento de Isaac e Rebeca. De Isaac e Rebeca, que são pais de Esaú. E é por isso que nós pensamos assim. Lá em Gênesis capítulo 24, versículo 40, Gênesis 24, 40 diz o seguinte: o Senhor está falando aqui do mensageiro Eliezer, que foi enviado para buscar uma noiva para Isaac da terra e do povo de Abraão, pai de Isaac. O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada, para que
a minha família e a casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Abraão, então, envia o seu servo Eliezer para buscar esposa para Isaque da sua terra. Nós começamos a pensar que essa ordem aqui de Abraão, todo esse preparo que foi feito, escolher o servo, escolher o lugar, fazer as determinações que precisavam ter sido feitas, não partiu pura e simplesmente da vontade de Abraão, mas da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, nós podemos concluir e pensar que a força do amor estava presente nessas palavras de Abraão. Ele não falou isso aleatoriamente, ele tinha visão da promessa, que de essa promessa seria bendita todas as famílias da terra, mostrando lá na frente a pessoa do próprio Cristo. Então, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará você no lugar, Eliezer, que precisa para encontrar Rebeca. Quando nós pensamos dessa forma, nós observamos e fazemos ligação com o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12, versículo 31, como que num preparo para entrar no capítulo 13, ele diz o seguinte, olha só, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, olha o que está escrito. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O que esse caminho sobremodo excelente? Aí vamos para o próximo versículo, 13:1. Aí ele começa a falar. Qual que é esse caminho excelente? O amor. O caminho excelente é o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. E aí vem tecendo diversos comentários sobre o amor. Que o amor é paciente, que o amor é tolerante, que o amor não trata com leviandade. Não poderia ser melhor conduzida a vontade de Abraão e a vontade de Deus para o casamento de Isaque e de Rebeca. Não é mesmo? Se nós pudéssemos viajar assim, tudo aquilo que está sendo transmitido por esses versículos, nós diríamos, foi um casamento perfeito. Embora não exista casamentos perfeitos. Mas nós não podemos deixar de dizer
que a força do amor estava presente ali. A força do amor presente no casamento de Isaac e Rebeca. E quando a força do amor está presente, as dificuldades vêm, as lutas acontecem, mas o Senhor os faz superar. Eu olho aqui para o auditório, eu vejo o casamento, o meu já é de 43, já vejo casamento aqui de 50, de 60 anos. E eu não posso pensar de outra forma a não ser a força do amor. Em suas diversas formas e maneiras. Mas Deus presente nessa instituição criada por Ele e atacada por Satanás a todo momento, facilitada em sua dissolução pela sociedade, pelo Estado, pelas leis civis, mas é a força do amor que proporciona isso. Muito bem. O caminho sobremodo excelente, a força do amor. Eu destaco em segundo plano a força do amor gerando a paciência quanto ao cumprimento da promessa, referindo-se a Abraão, a Sara, que era estéril. Eu só posso perceber ali essa filigrana do amor que está lá em 1 Coríntios 13, paciência. O amor é paciente. E como foi paciente com esses casais aqui? Abraão e Sara, a Sara estéril. Abraão já velho em idade. E na sua consciência a promessa de que seria através dessa união que nasceria Isaac e seriam benditas todas as famílias da terra. Isaac casou-se com 40 anos. Rebeca, durante 20 anos, foi estéril. Está escrito lá em Gênesis capítulo 25, versículo 26. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Pacientemente, Abraão aguardou o cumprimento da promessa. Pois, quando nasceu Isaac, ele estava com 100 anos. É muita paciência. É muita paciência. Voltando a 1 Coríntios, nós percebemos o cumprimento daquilo que o apóstolo Paulo falou descrevendo o amor. É paciente. Nesses dois primeiros tópicos, a força do amor como um sinal da vontade de Deus e a força do amor gerando paciência, tem sido um exercício real nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. A força do amor
e o exercício da paciência. É a mensagem que o Senhor quer trazer para nós nesta manhã. E por que essa mensagem é uma mensagem atual? Porque, irmãos, nós temos percebido a cada tempo que passa que Satanás tem agido de forma tremendamente violenta contra a instituição família. E isso tem sido visível no campo do judiciário quando percebemos um índice extremamente elevado de casais com 30, 40, 50 anos de casados separando, divorciando. Já era comum essa conduta para os jovens casais. E a sociedade já assimilava isso de uma forma muito natural e normal, erradamente. E inclusive dentro dos nossos meios, das nossas famílias. Os jovens casais de nossas famílias separavam, não deu certo, são novos, vão ajeitar a vida de uma outra forma. E nós, às vezes, acomodamos com isso. Não que nós tenhamos força o suficiente para mudar a mente e o coração das pessoas, só Deus tem esse poder, mas as pessoas precisam olhar para nós na qualidade de cristãos e ver e fazer essa leitura que nós, quando nos escolhemos para unir, o fizemos debaixo da aprovação de Deus, da vontade de Deus. Foi um ritual extremamente importante, o casamento de Isaac e de Rebeca, desde a busca da própria Rebeca, e que precisa ser valorizado em relação aos dias atuais, principalmente por nós que somos casados e crentes e devemos promover para as pessoas, para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, essa ótica. Olha, é algo sério, é algo de Deus, só existe por amor e pela força do poder de Deus. E o outro atributo, a paciência, que está inserido no próprio amor. Nós percebemos isso na conduta deles, na esterilidade das mulheres que foram usadas por Deus para dar sequência ao seu plano, ao seu querer e à sua vontade. E no caso de Isaac e Rebeca, nós percebemos que a vontade de Deus estava visível e permanente, tanto como um sinal, o amor como um sinal da concretização da vontade de Deus, como também o amor gerando paciência. Paciência. Mas aí então, por que aconteceu episódios dramáticos na vida desse casal? Nós identificamos aqui a força do amor
em meio aos erros humanos. Erros humanos. Nós destacamos aqui pelo menos 3 erros que Isaac e Rebeca cometeram dentro do contexto do casamento, que de forma alguma inviabilizou aquilo o que eles já tinham feito até então. E é interessante nós pensarmos nesses erros, porque as nossas próprias famílias cometem erros e muitos de nós, às vezes, nos penalizamos por causa desses erros. Quando o filho é obediente e seguir os caminhos do Senhor, tudo muito bom. Mas quando os filhos desviam do caminho do Senhor, parece-nos que isso é algo tormentoso dentro da família e no meio do casal. Mas isso não significa que a união não foi por vontade de Deus, foi por vontade de Deus. Isaac e Rebeca uniram por vontade de Deus. Será que estaria se apontando o dedo para eles, diante de todo o cuidado que foi feito, para que fosse buscada a noiva no meio do povo de Abraão, de forma que viesse dar seguimento à promessa de Deus? Esses erros, será que tem o poder de afetar a vontade de Deus lá no início, no nascedouro? Não, não pode. Não podemos pensar assim. E muitos de nós temos pensado assim por ação de Satanás e temos cruzado os braços diante dos erros, das dificuldades, como que não tendo forças para superar esses erros, essas dificuldades. E nós vamos perceber aqui que muitos desses erros foram por escolhas pessoais desses que desviaram. Olha o caso de Esaú, e é isso que o escritor quer mostrar. Não pode servir de blasfêmia a Deus, não pode servir de descaso para com Deus, não pode servir de desprezo de Deus da nossa parte, quando esses erros e desvios acontecem. Olha só, a fraqueza na hora do perigo. Gênesis 26, de 1 a 25, eu não vou ler, mas diz, e os irmãos conhecem, o registro da presença de Isaac e Rebeca com os filisteus na terra de Gerar. E ali naquela ocasião, Isaac apresentou Rebeca como sua irmã, como o seu pai tinha feito no passado, para evitar um conflito e possivelmente até a morte. Foi um erro que depois foi observado por Abimeleque no trato de Isaac para com Rebeca. Ele percebeu que eles, na realidade, eram casados. E isso
trouxe consequências para a vida desse casal. Nós vemos também um outro episódio provocado por eles, quando Esaú e Jacó nasceram. Isaac e Rebeca ficaram divididos em relação ao amor para os filhos. Isaac, registra-nos o texto, amava mais a Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Foram erros registrados na palavra que trouxeram consequências para este casal. Esses erros não têm o poder, como não tiveram poder, de excluir a vontade de Deus para a vida desse casal. Em momento algum na Bíblia tem orientação, já que vocês erraram, Isaac e Rebeca, vocês devem separar, devem divorciar. Se você, Isaac, gosta de Esaú, então siga a vida com ele. Se você, Rebeca, não, em momento algum, tem autorização dessa circunstância na palavra de Deus, não somente em relação à história desse casal, mas de diversos outros casais e da própria Bíblia, no que diz respeito à instituição, o casamento, que para Deus continua sendo indissolúvel. Indissolúvel. Com isso, o Senhor quer falar para nós nesta manhã que não existe união perfeita, que Ele valoriza a união do casal no Senhor e continua valorizando, e há de continuar até o dia em que Ele, Jesus Cristo, vier buscar a sua igreja, e essa prática não existirá mais, o casamento. Porque nós estaremos no representativo daquilo que é os céus, o casamento do próprio Cristo com a igreja, como que numa ratificação, numa confirmação de que Ele criou essa instituição de maneira perpétua em relação ao homem. A família sofreu sérios abalos, mas foi sustentada pela graça e pela misericórdia de Deus. E aqui nós anotamos uma observação: o amor evita muitos erros nos relacionamentos familiares, mas não os elimina totalmente. Os acertos e os erros estão presentes nos relacionamentos interpessoais. Em meio a tudo isso, a força do amor precisa ser manifestada. É comum nós ouvirmos lá no tribunal: acabou o amor. Acabou o amor. E o que a gente conclui é que ele na realidade não existiu. Não existiu. Foi uma união proveniente de vários interesses, menos o interesse de cumprir a vontade de Deus.
É cumprimento da vontade de Deus, tanto para o crente quanto para o descrente. Quando casam, estão cumprindo e precisam pensar assim: a vontade de Deus. Porque o casamento não é instituição humana, é instituição divina. A família é a primeira sociedade que nós pertencemos. E é uma sociedade perfeita, porque criada e instituída por Deus. Muito bem, nós vimos que nasceu Jacó e Esaú. Jacó era um homem voltado para as coisas da casa. Esaú voltado para as coisas do campo. Sim. E com relação a Esaú, que é o tema central aqui da revista, nós percebemos uma diferença de conduta muito grande e registrada de forma muito forte na palavra de Deus, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Hebreus capítulo 12, 16 e 17 diz o seguinte: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nosso irmão destacou sobre a questão da bênção que foi assimilada por Jacó e não foi assimilada por Esaú. E nesse momento aqui eu gostaria de destacar aquilo que iniciamos antes. É justamente num momento como esse, dentro do contexto de nossas famílias, que os problemas são mais agravados, porque ensinamos os nossos filhos geralmente da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, as coisas espirituais, o caminho do Senhor, as bênçãos àqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador. E em muitas ocasiões fazemos da forma como está escrito lá em Deuteronômio, no sentido de que nós conduzimos os nossos filhos pelo caminho, falando com eles, dentro de casa, ao assentar, ao levantar, ao deitar, todos os momentos. E acontece esses desvios.
E o acontecer desses desvios, nós percebemos que eles estão ligados à própria vontade. Se receberam a mesma instrução, se conhece os perigos e as vantagens desse ou daquele caminho, isso não pode trazer, em primeiro lugar, espírito de desistência por cada um de nós. Devemos estar sempre utilizando o instrumento do amor, no sentido de pedir a Deus pela vida desses filhos desviados. Devemos sempre agir com misericórdia de Deus em relação a esses filhos desviados. Devemos continuar trazendo para o conhecimento da igreja como instrumento de oração coletiva para esses filhos desviados. É bem verdade que existem bênçãos que eles não vão alcançar mais. Por exemplo, quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, de frequentar a casa de oração. Por quê? Porque desviaram antes. São bênçãos que não têm mais arrependimento. E é dessa forma que às vezes acontece. Alguns já com idade mais avançada confessam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e com lágrimas pensam nas bênçãos que perderam, que não têm acesso mais. Não têm acesso mais. No caso de Esaú, nós destacamos em primeiro lugar, e é o que está em Hebreus 12, 16 a 17, advertência contra a apostasia. O que é apostasia? É privar da graça de Deus. É a escolha de privar. Eu não quero a graça de Deus. Quando os nossos filhos rejeitam os ensinamentos da palavra do Senhor. Se nós formos utilizar um termo jurídico e civil, nós poderíamos dizer assim, é um falido espiritualmente. É um falido espiritualmente. O que é uma pessoa falida? É alguém que tinha tudo e de repente, por um descuido ou por vontade própria de lesar outrem, perdeu tudo que tinha. E um filho, quando rejeita a instrução do pai, a oração da igreja, o envolvimento da família em prol dele, ele está agindo como um falido espiritualmente, como alguém que priva-se da graça de Deus. E isso tem consequência. Em Hebreus 12, 16 a 17 que nós lemos. Olha só. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que,
posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Eu vejo nisso tudo aqui que Esaú, além de profanar a graça de Deus para a sua vida, além de desprezar a primogenitura, porque era direito seu, nós percebemos que as suas lágrimas, conforme registra o texto, embora seja o reflexo da expressão do sentimento de alguém que aparentemente esteja arrependido, não poderá mais receber a bênção, o direito da primogenitura, os privilégios e trago agora para o nosso meio, de reunir com a igreja, os privilégios de poder trabalhar na obra do Senhor, os privilégios de poderem testemunhar da pessoa de Cristo, de ser luz. E isso traz detrimento para a família, tristeza. Irmãos, o pecado de Esaú foi identificado aqui nesse versículo de Hebreus como que não tivesse arrependimento. E quando a gente começa a pensar dessa forma, nós identificamos como algo de extremamente sério nas nossas vidas, quando nós perdemos a oportunidade de servir a Deus, de agradar a Deus, de viver para a obra de Deus. São condutas lesivas à nossa vida espiritual. Quando eu escolho, não, eu posso pregar, mas não quero pregar. Eu posso orar, mas não quero orar. Eu posso cantar, mas não quero cantar. Eu penso que nós demonstramos para Deus o nosso desprezo com relação às coisas espirituais que Ele nos escolheu para fazer. E são de pequenas a grandes escolhas e decisões que às vezes a nossa vida espiritual vai definhando. E no contexto de família,
muito mais. Quantos de nós tínhamos o costume, por exemplo, de fazer culto doméstico com os nossos filhos? Ah, mas hoje eles já estão grandes e não precisam mais. Mas isso não impede de nós mesmos realizarmos, nós e Deus, o esposo e a esposa, porque não se leva em consideração o número de pessoas e a qualidade das pessoas, mas a quem nós estamos endereçando esse culto doméstico. Se nós podemos fazer, devemos fazer. Quantos de nós temos negligenciado a leitura diária da palavra de Deus, que é uma orientação da Bíblia como instrumento para nossa santificação? Ler a Bíblia? Não, mas nós estamos, em primeiro lugar, observando os jornais que precisam ser lidos todo dia, as mensagens virtuais que têm chegado abruptamente e que nós não damos conta, mas nós queremos dar conta. E às vezes lemos coisas boas e ruins e não sabemos diferenciar, porque muitas delas não sabemos a fonte. E ainda mais com a inteligência artificial que prega para nós diversos problemas. Ainda há pouco eu vi uma mensagem num grupo que, utilizando a inteligência artificial, aquela pessoa que estava preparando isso perguntou à inteligência artificial o seguinte: se você fosse o diabo, o que você faria para destruir um casal e uma família? A inteligência artificial foi perfeita em dizer: se você fosse o diabo, o que você faria para destruir um casal e uma família? E aí veio das pequenas coisas, as pequeninas coisas. A resposta não foi, larga pra lá, briga. Não, não. É o semear de sementes da discórdia, do descontentamento, de coisas aparentemente até lícitas de um casal fazer e uma família construir. E a conclusão é que apresenta, né, esses instrumentos que são importantes, por um lado, quando se utiliza, né, de forma ordeira para o bem. Não estamos querendo demonizar esses instrumentos, até porque a Bíblia diz que nos últimos tempos seria assim: a ciência se multiplicaria, se desenvolveria, e nós estamos vivendo isso. Não temos como voltar atrás, né, a esses instrumentos. O certo é que não podemos, irmãos, como família, desanimar em relação a estes desafios, às vezes provocados por erros nossos, às vezes provocados por erros dos nossos filhos, mas enquanto há vida e esperança, é oportuno pregar o Evangelho, pregar a conversão genuína na pessoa de Cristo Jesus, pregar que a Bíblia é a palavra de Deus,
pregar que Deus tem um plano extremamente importante e individual para cada um dos nossos familiares e que, ainda que tenham desviado, a misericórdia de Deus permanece para com eles. Por isso, os cristãos não devem abrir mão de seu título cristão. Somos representantes de Cristo. Somos filhos de Deus. Esse Deus que exerce a sua misericórdia com maestria e que nos possibilita a pensar que nós éramos vis, pecadores, perdidos, sujos, no lamaçal do pecado. E Deus nos resgatou. Como não poderá resgatar aqueles a quem nós amamos fisicamente, biologicamente, sentimentalmente? Conhecemos muitas histórias, e a Bíblia mesmo nos mostra, de pessoas que outrora eram abomináveis, mas foram resgatadas pela misericórdia de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, nós pensamos que nesse contexto de família, olha só, ao lermos sobre o casamento de Isaac e de Rebeca, sobre a paciência que eles tiveram para ter os 2 filhos, nós diríamos assim, foi um casamento perfeito. Mas aí quando a gente vira a página da Bíblia, a gente enfrenta os erros que eles cometeram. Isso não anulou o amor de Deus e a vontade de Deus para aquela união, não. Muito pelo contrário. Isso serviu para fortalecê-los nos momentos de dificuldade e de turbulência que eles tiveram após o pecado, o erro, a escolha preferencial de um filho em relação ao outro. Daí a pouco Esaú quis matar Jacó e Jacó teve que fugir e viveram uma vida um vigiando o outro, né? E aproximaram mais no final, e tudo isso que aconteceu com eles são caminhos que todos nós estamos sujeitos. E enquanto estamos no contexto familiar, e isso não foi vontade de nós, não foi eu que escolhi nascer na família, é criação de Deus, é vontade de Deus, não tem como viver sozinho. Então, se nós estamos dentro desse contexto, nós estamos legitimados a lutar pelas nossas famílias. Muitos aqui têm os seus netos, como é o meu caso, bisnetos, não é mesmo? Então, nós temos muita gente para orar. Nós temos muitos nomes para colocar no nosso caderno de oração. Nós temos muitas pessoas que estão junto de nós, são sangue do nosso sangue, para no culto doméstico pedir a Deus por eles, ainda que eles não estejam ali. Amém.